Olá pessoal, boa tarde. Estamos aqui em mais um sábado, mais uma web conference da PEX. Vocês que têm acompanhado aí, quero dar as boas-vindas. Todo sábado estamos aqui com diversos temas, discutindo, fazendo entrevistas, discutindo temas associados à programação existencial. E hoje não foge a regra, estarei aqui conversando com vocês sobre a planificação das prioridades. É um tema que veio a ideia desse tema veio de um verbete chamado planilha evolutiva, o professor Valdo disponibilizou para a gente já faz um tempo, e no estudo desse verbete e também dentro do verbete do alto desempenho proexológico, que não sei se todos sabem, foi da onde o surgimento da Apex veio aí desse momento desse verbete, quando o professor Valdo trouxe esse verbete, o alto desempenho proexológico. Então, juntando esses dois verbetes, eu achei importante trazer e discutir um pouco este tema que eu defini, um pouco diferente do que o professor Valdo aborda da planilha evolutiva. Eu trago este tema sobre a planificação das prioridades. São as prioridades que cada indivíduo escolhe para que no no desempenho da sua programação existencial, ele consiga o maior êxito. Nós vamos tratar de diversos pontos, temos 16 indicadores a serem abordados, aprofundados. Gostaria que fosse uma exposição bem interativa. Façam perguntas, tragam as informações, aí eu vou acompanhando constantemente. Se alguém quiser fazer alguma contribuição, tiver algo a aprofundar no momento onde eu estiver tratando, o tema que eu estiver tratando, e a ideia é essa mesmo, é a interação, essa contribuição de parceria, vocês trazendo e trocando constantemente. Agradeço aí o Rodolfo, que tem nos apoiado todo final de semana para que os temas da Web Conference cheguem até a casa de vocês, e cada vez mais vamos desenvolvendo os ambientes aqui, facilitando e disponibilizando uma melhor qualidade de imagem e som para vocês. Estão todos me escutando bem? A imagem está bem? Alguma questão? Se alguém tiver, por favor, escreva aí se tiver com dificuldade. Bom, para iniciar este nosso tema, esse conteúdo, a Rogiana aqui confirmou que está recebendo o som normalmente. Ok. Agradeço aí as informações. A Cris Flores está contribuindo que o som está falhando um pouco. Rodolfo, se você puder dar uma olhadinha aí para a gente, verificar o que pode estar acontecendo, embora a Rogiana e a MS Ribeiro está ouvindo normalmente. Verifique, Cris Flores, se não é algum problema aí do seu computador, reconectar na sala, algo desse tipo. Bom, vamos lá. Para que a gente aprofunde e inicie esse tema de planificação das prioridades, eu trago aqui primeiro, antes de tudo, eu não sei quantos estão assistindo pela primeira vez com as tertúlias, muitos estamos assim frequente com novos participantes nas palestras, sejam presenciais ou à distância. Eu trago aqui para a discussão primeiro para abordar o princípio da descrença. É o princípio que norteia todo momento que nós falamos dentro da conscienciologia, o que é norteado por este princípio, que é o princípio de não acredite em nada, nem mesmo do que for dito neste curso, nesta palestra, experimente, tenha suas experiências pessoais. É a questão de sair do dogmatismo, não acreditar naquilo que eu estou trazendo para vocês, e sim questionar, vivenciar. Peguem os itens, discutam sobre estes itens que estamos abordando, e caso queiram, apliquem e verifiquem os resultados. No final eu disponibilizo o meu e-mail, vocês podem entrar em contato querendo esclarecer, aprofundar algum tema, mas não vamos fugir aqui do conteúdo específico e relativo à programação existencial, que é o mote da Apex, a associação onde nós fazemos parte e voluntariamos. Bom, sou administrador de empresas, rapidamente, atuo profissionalmente na área de planejamento, na área de educação. Então, eu trabalho com instituições de ensino, desenvolvendo projetos de diagnóstico, planejamento e estratégia. Então, é por isso que meu tema normalmente eu trago temas relativos a esta área que muito me encanta, que eu gosto bastante de falar sobre isso. Bom, então,
para que a gente trabalhe aí, depois dessa consideração inicial do princípio da dispensa, eu trago o objetivo da palestra. Qual é o objetivo? Então, discutir questões relativas à listagem, plano ou programa básico a ser aplicado de forma racional e cosmoética, isso é importantíssimo para a gente pensar e utilizar o tema da cosmoética, na autovivência diária da consciência, possibilitando por meio da planificação das prioridades pessoais a execução satisfatória da programação existencial. Então, discutir sobre estes temas, a listagem, plano básico, dentro do contexto de execução da programação existencial, dentro do contexto da execução satisfatória da proexis. Então, é por aí que objetiva o conteúdo do nosso trabalho aqui hoje, da nossa discussão. Dos tópicos a serem abordados, da nossa discussão sobre estes tópicos, o que é interessante da gente trazer para vocês? O tópico, um deles, então, é ampliar as contribuições entre a temática organização, ampliar as contribuições sobre a temática organização e planejamento pessoal. É o primeiro ponto que desejamos desenvolver. Depois, possibilitar a otimização dos projetos existenciais. Esses projetos existenciais visa tudo que envolve o trabalho dentro da temática da programação existencial dos projetos da própria consciência. Ressaltar os indicadores ou providências práticas capazes de formatar a planilha das prioridades pessoais. Então, como eu desenvolvo essa planilha? O que eu priorizo na minha planilha de prioridades? Cada um pode ter uma prioridade, cada prioridade de cada consciência e as escolhas são dos indivíduos. Então, eu elenco uma série de itens, são 16 itens que nós vamos trabalhar mais à frente, e cada um faz a sua escolha, faz a sua priorização. Ressaltar, outro tema, ressaltar os indicadores ou providências práticas capazes de formatar esta planilha das prioridades e identificar os itens prioritários ao atingimento da programação. Uma vez que eu elenco, ressalto essas providências, quais são os itens que eu defino como prioritário para o atingimento da minha programação existencial? Tem uma questão da Marana, que está com dificuldades na conexão e que vai assistir a aula gravada. Marana, tente novamente conectar, porque aí você consegue fazer perguntas, pode contribuir aí no decorrer. Se não conseguir, fique à vontade depois para assistir a aula. Bom, aí caminhando depois dos tópicos principais, nós vamos para algumas definições. Então, como que eu defino a planificação das prioridades? Defino como um mapeamento efetuado pela própria consciência, então cada um é que vai planificar as suas prioridades, buscando o quê? Elencar, planificar e monitorar as questões prioritárias da execução da programação existencial. Então, fazer esse mapeamento, elencar, planificar e monitorar, que aí tem a fase de monitoramento das questões prioritárias da execução da programação, é o que eu chamei de planificação das prioridades. Dentro desse contexto, falar em planificação das prioridades é fato que temos que discutir sobre a autopesquisa. Não adianta, quando nós falamos em programação existencial, quando nós falamos dentro do contexto da conscienciologia como um todo, o tema autopesquisologia, ela faz parte. Invariavelmente eu tenho que pensar sobre esse tema. E eu trago aí a definição, que é a essência do paradigma consciencial, onde a consciência é o objeto da própria pesquisa. Obviamente, aqueles que vivenciam há mais tempo a conscienciologia, que estudam há mais tempo, para isso é um pouco batido esse conteúdo da autopesquisa. Sim, mas nunca é pouco discutir sobre a autopesquisa, trazer esse tema da autopesquisa, é fundamental a gente pensar nesta temática. Então, o método da autopesquisa vai contra os princípios da ciência convencional. Quem já estuda sabe muito bem disso, quem não tem que entender por quê. Porque o pesquisador se envolve diretamente com os fatos com os quais trabalha e experimenta. Ele sai um pouco daquele contexto de alguém fazendo a pesquisa, uma heteropesquisa, alguém fazendo a análise
de fora, esta análise vindo proveniente de uma outra pessoa, e sim, a autopesquisa, eu faço a minha análise, eu aprofundo na minha análise no meu dia a dia, e assim vai, nós vamos discutir bastante por aí. Dentro da autopesquisa tem ainda dois temas que nós precisamos falar. O autoconhecimento, que ela vai a reboque aí da autopesquisa, que é o conhecimento pessoal gerado pela vivência dos fatos. Ela dispensa os argumentos meramente teóricos, seja de quem for, de qualquer natureza. O autoconhecimento ele é indispensável na dinamização da evolução e deve abarcar completamente a holossomática, todos os veículos de manifestação, o holossoma da consciência. Então, autopesquisa e autoconhecimento, peças-chave para a gente discutir esse tema, que é a planificação das prioridades. Eu só consigo, e aí o autoconhecimento nos aborda, pensar e ampliar a nossa autoconscientização multidimensional. Somos seres multidimensionais, interagimos nesta dimensão e em outras dimensões, e precisamos ficar atentos a essa interação entre as diversas dimensões. Bom, e por fim, para a última definição que nós trazemos antes do tema em si, de aprofundar no tema, é o tema da Proexis. A Apex, como vocês sabem, todos que já atuam aí, que já vêm acompanhando a gente, é a instituição responsável pelo estudo da programação existencial. Temos inúmeros cursos, desde cursos introdutórios até a identificação das diretrizes da Proex, da pessoa, a autogestão existencial da consciência. Isso tudo abarca a Proexis. E vale a pena trazer a definição que muitos conhecem, mas para alguns pode ser nova, que é a definição de programação existencial específica de cada pessoa em sua nova vida nesta dimensão humana, planejada antes de nascer, antes da ressoma, ainda na condição de consciência extrafísica. Então, às vezes, alguém pode questionar, tá bom, mas então todo mundo, todos aqueles que têm uma atividade a fazer têm programação existencial? O grande ponto é a programação existencial. Quem tem programação existencial é quem vivenciou o curso intermissivo e que fez o seu planejamento extrafísico antes de chegar até nessa vida intrafísica. Essa é a definição e é importante que todos esclareçam. Caso tenha dúvida, pode retomar e eu falo novamente sobre o tema. Bom, para a gente entrando direto aí no tema, vocês vão perceber que nós vamos abordar alguns indicadores práticos. O que são esses indicadores práticos? São 16 indicadores ou autoprovidências ou autoconquistas que a consciência pode adquirir, que são ideais e práticos e que possibilitam qualquer consciência interessada, qualquer um que seja homem, mulher, independente da consciência, criar a sua própria planilha de prioridades pessoais. Então, destes 16 indicadores, itens, autoprovidências ou autoconquistas que eu vou abordar aqui com vocês, cada um pode listar, elencar e verificar quais são os prioritários para a minha pessoa, quais são os que eu investirei daqui para frente ou que eu já vim investindo no decorrer do tempo. A lista, estes 16 indicadores, eles seguem uma lista e foram elencados seguindo a ordem lógica das ocorrências da vida. Então, no decorrer da vida, nós trabalhamos uma série de indicadores, uma série de questões que com uma lógica, com uma ordem lógica de um crescendo. Então, desde o nascimento até o amadurecimento da consciência, a adultidade e assim vai, existe uma linha, uma ordem lógica que nós procuramos, e seguindo as considerações, a proposição do professor Valdo no verbete da planilha evolutiva, nós seguimos um pouco destes itens e trouxemos algumas contribuições que enfocam, que fortalecem esse tema. Então vamos a alguns indicadores aí, são dos 16, eu vou passar rapidamente pelos 16 e aí nós vamos aprofundar cada um deles. O primeiro é a auto-organização pessoal. Uma consciência sem auto-organização pessoal, nós vamos aprofundar, dificilmente ela consegue atingir os seus objetivos, atingir a programação existencial. O equilíbrio energético vem como um segundo item. Uma vez que eu estou organizado, eu preciso de um investimento no equilíbrio energético, nós vamos aprofundar bastante nisso. A fase do estudo formal, da educação formal que a consciência pode adquirir no seu desenvolvimento.
O autodidatismo, que cada vez mais é presente, cada vez mais fundamental para o desenvolvimento da consciência. A inversão existencial, o quanto essa consciência pode inverter desde cedo todo o seu processo evolutivo, otimizando, ganhando velocidade no processo evolutivo. Então, eu posso conseguir galgar alguns passos na escala evolutiva utilizando técnicas, e a técnica da inversão existencial é uma técnica que pode alcançar, normalmente ela alcança já o jovem, que desde cedo começa a ter algumas prioridades diferenciadas rumo ao processo evolutivo facilitado, agilizado. O sexto item é a carreira profissional. E aí alguém pode pensar, tá bom, mas eu já não sou um inversor, o que isso me adianta pensar nesses itens? Eu já estou com a minha carreira profissional alavancada, já estou no meio já estou na adultidade, estou já finalizando a adultidade, já eu entro na fase de terceira idade, o que isso me adianta? Adianta muito. Vocês vão perceber que pensar sobre esses indicadores, e a carreira profissional é um deles, isso pode ajudar bastante o realinhamento da consciência rumo ao completismo existencial, que vocês vão ver que é um dos indicadores. A casa própria, às vezes a pessoa pensa, tá, mas por que casa própria? Vocês vão entender, eu vou abordar o tema da casa própria e qual a importância disso. Também, relativo, e aí a bens, tem o oitavo item, que é o carro pessoal. Carro pessoal também pode ser um indicador, uma providência ou uma conquista que ajuda o cumprimento da programação existencial. Depois nós vamos discutir bastante isso e entender o porquê de cada um deles. O nono indicador, ou providência, é a programação existencial propriamente dita. A identificação dessa programação existencial, que ela pode ser feita, desenvolvida por diversos olhares. E nós vamos conversar um pouco sobre esses olhares, por onde eu consigo desenvolver e trabalhar na identificação da minha programação existencial. As reciclagens existenciais, que é o 10º item, o que eu posso utilizar de reciclagens existenciais, e diferente do 11º, que são as reciclagens intraconscienciais, isso tudo faz parte deste processo de identificação dos indicadores e da priorização destes itens. A dupla evolutiva, a construção da dupla evolutiva, esta criação, esse investimento na construção dessa dupla, que não é fácil, muitas pessoas que chegam até a conscienciologia começam a simplesmente transformar o namorado, não usa mais a palavra, meu namorado, não, é o meu duplista, mas nem sempre isso é realmente o duplista, e sim é um namorado que está em fase pode ser uma consciência muito bem desenvolvida, muito legal, mas você não vai compor uma dupla evolutiva com ele, e a gente vai abordar um pouco. Deixa eu verificar aqui algumas perguntas. Estou com dificuldades de conexão. Essa era a Marana lá de trás. Fiquei com uma dúvida. Se eu não tiver feito um curso intermissivo, como posso mudar a minha existência atual? Vamos lá. Lia, é a Lia de Belo Horizonte, pelo que eu estou entendendo. Lia, o curso intermissivo é o que define quem fez o curso intermissivo. Nós podemos definir, e nós definimos aqui na Apex, que quem tem programação existencial, quem realmente desenvolveu aquela programação existencial técnica, é quem participou de um curso intermissivo. Se você está aqui, chegou, conseguiu assistir esses temas que nós estamos discutindo, inclusive no site da Tertúlia, tem lá um questionário que você pode preencher, um teste, para identificar se você vai lhe possibilitar uma identificação de ter feito ou não curso intermissivo, ser ou não intermissivista. A pessoa que é intermissivista, que passou por um curso intermissivo, provavelmente é quase 100% certo que ela tem a sua programação existencial definida, às vezes com maiores detalhes, às vezes nem tanto. Mas a questão aqui fica o seguinte, se não tiver feito um curso intermissivo, como posso mudar minha existência atual? É completamente possível. Você acessou a informação, você pode fazer uma série de reciclagens, que é um dos indicadores ali que nós vamos falar, e pode mudar a vida, a existência, todo o processo evolutivo a partir dali. Às vezes, algumas consciências chegam até a conscienciologia com 80, 70 anos de idade, 80 anos de idade, e consegue fazer uma reciclagem existencial muito grande,
consegue dar a virada e já se preparar para a próxima vida, podendo sim participar de um curso intermissivo, podendo aprofundar dentro do contexto. Mas se para você estas informações não vou utilizar a palavra, não gritam tanto no ouvido quando você escuta, fazem um sentido completo, a possibilidade de você ter sim feito um curso intermissivo é grande, mas isso é de cada um, não dá para a gente afirmar que se está conseguindo escutar essa mensagem sem causar ojeriza, tem curso intermissivo. Isso é muito de pessoa a pessoa. Mas uma questão não bloqueia a outra. Às vezes você não fez o curso, mas consegue fazer uma série de reciclagens. Espero ter respondido, se não, questione novamente, Lia. O restante, se alguém tiver qualquer dúvida parecida com a da Lia, pode trazer que nós contribuímos. Bom, o 13º item é a independência financeira, é o alcance dessa independência financeira que a consciência pode atingir. A 14º item é a autogestão existencial, a gente fala um pouquinho sobre essa autogestão, o que se trata. O 15º item é o pesquisador independente, como que eu posso atuar como um pesquisador independente. E o 16º item é muito importante, o completismo existencial. Quanto que a consciência consegue atingir o complexo, o completismo existencial, tudo aquilo que ela se planejou no curso intermissivo, ela consegue cumprir. E o professor Valdo, depois a gente consegue aprofundar um pouco mais, ele discute e traz abordagem dentro das leis racionais da programação existencial, que toda a programação existencial ela foi desenvolvida de forma que a pessoa conseguiria, com certa forma, atingir o completismo existencial. Com certa folga, é importante a gente entender esse contexto, porque às vezes a gente fica reclamando muito, e nós temos ali dentro das leis racionais da programação existencial, que foi feita a nossa programação com uma certa folga para a gente realmente conseguir atingir aquilo que nós programamos. Então, é falta de vergonha na cara mesmo, desculpem a palavra, mas é falta de vergonha na cara da gente colocar em prática tudo isso. E eu me incluo também, porque não é fácil a gente conseguir colocar tudo isso em prática. Bom, aprofundando cada um dos temas, dos 16 itens que eu falei com vocês, nós temos aí o primeiro, que é a auto-organização pessoal. Do que se trata essa auto-organização pessoal? A pergunta: mantém você hábitos úteis e rotinas diárias que possibilitem o cumprimento de sua programação diária, mensal, anual e de seu projeto ou propósito de vida? Então, o primeiro questionamento: você realmente mantém esses hábitos úteis, as rotinas diárias, para que você complemente aquilo que você programou para o dia, para o mês, para o ano, para os seus projetos de vida? Muitos de vocês devem, no final do ano, fazer aquele planejamento. Olha, bom, no ano que vem, então, eu vou iniciar o regime, no ano que vem eu vou começar a ler tantos livros durante o ano, eu vou fazer exercício físico com frequência, eu vou instalar os 20 EVs diários. Isso tudo pode fazer parte de um plano. Agora, você está se organizando para que isso seja atingido, para que esse plano realmente consiga ser atingido? Este é o primeiro item, a auto-organização pessoal. E essa auto-organização, e aí é para todas as idades que eu falo, ela faz parte, ela começa lá na base. Isso tudo pode ser ensinado para o jovem, lá na infância, para que a consciência que está ali com seus 7 anos de idade, 8 anos de idade, ali ainda jovem, consiga já ter um desenvolvimento, um desempenho de auto-organização. Mas isso depende do quê? Do exemplo dos pais, do exemplo dos irmãos, de todos que envolvem aquele contexto. Então, é cada um fazendo a sua parte. Eu desenvolvo esse meu potencial de auto-organização e isso tudo vai refletindo em todos que estão ao meu alcance. Todos vocês devem lembrar de algum parente que é aquela pessoa organizada, que faz tudo de acordo com o planejamento. Sempre temos algum parente que tem esse tipo de postura. Então, se eu não tenho essa postura, que tal eu me aproximar, eu entender, eu desenvolver, eu priorizar estes itens, que pode ser um item fundamental para o desempenho da sua programação existencial. Então, está aí o primeiro item, que é a auto-organização pessoal. Se alguém tiver dúvida ou questionamento sobre esse tema, contribuam para a gente expandir. Se tiver algum exemplo para trazer para a gente pode
expandir. Ainda dentro desse item, é importante eu salientar, nós participamos há pouco tempo de um planejamento foi desenvolvido aqui na Apex para os voluntários. E foi muito interessante fazer uma retomada, fazer um levantamento e fazer um plano para que cada um consiga se organizar e consiga atingir o melhor, o seu potencial, as metas que tem de vida, os seus planos de desempenho desta vida intrafísica e, obviamente, o contexto proexológico de cada um. Então, o fundamental, o primeiro ponto que nós discutimos foi a questão da organização pessoal, da auto-organização pessoal. Temos aqui uma pergunta: como você se organiza pessoal, como você vê a auto-organização pessoal na atual conjuntura, onde somos compelidos a variedades de informações e a celeridade da rotina diária? É a Márcia. Ô Márcia, tudo bem, Márcia? Veja bem, Márcia, quando nós falamos aqui da auto-organização pessoal e como lidar com esse contexto, é um fato. Nós estamos nesse momento aqui com uma abundância de informações, é muita informação, é muito acesso. O professor Valdo fala muito disso, da época da fartura. Fazer a priorização dos itens, abrir mão de alguns, priorizar aquilo que é fundamental para você, é a única estratégia que você consegue realmente, dentro desse contexto onde tudo está facilitado, a um clique nós temos todas as soluções. Eu brinco muito que nós temos hoje um especialista que é o Dr. Google, tudo nós resolvemos ali no Google, tudo nós tiramos de informação dali, então o acesso à informação é muito grande. Só que, da mesma forma como nós temos acesso à informação, nós temos excesso de dispersão. É muito fácil dispersar, é muito fácil sair daqueles nossos objetivos, aquilo que nós priorizamos, tem que sentar, tem que fazer uma linha de raciocínio, tem que fazer uma rota linear para aquilo que eu quero desenvolver. Se eu não sentar para fazer isto, eu realmente fico muito suscetível à dispersão e o não cumprimento das atividades. Eu espero ter respondido, senão você retorne à questão, por favor. O Mauro Francisco pergunta o seguinte, ou contribui aqui: muitas vezes as rotinas diárias nos impedem de fazer esta organização. Por que, Mauro? Traga aí mais uma contribuição. Por que as rotinas diárias lhe impedem de fazer essa organização? Porque eu vejo que, se você tem as rotinas bem definidas, e nós temos aqui um dos cursos da Apex, que é o Autogestão Existencial, trabalha com uma planilha, trabalha com o desenvolvimento da sua semana, onde você tem as rotinas bem definidas, as atividades que você vai cumprir, e aí sim, o que eu vejo que pode lhe impedir é o excesso de atividades que às vezes nós entramos. Aí sim eu posso concordar contigo que o excesso, que as rotinas diárias nos impedem de auto-organizar. Mas eu não falo que elas nos impedem. É a escolha, é a priorização dessas rotinas que farão a diferença do cumprimento ou não desta auto-organização nossa. Quando eu comecei a fazer a minha planilha, desde que eu fiz o curso, eu iniciei na minha planilha e comecei a dividir os meus horários. E eu tive sim que abrir mão de alguns itens. E o conflito interno às vezes acaba pegando. Foi um bom trabalho de autopesquisa, de aprofundamento, é o que nós chamamos dos endoconflitos, os conflitos internos que aparecem. Eu acabo tendo que optar entre, vou dar um exemplo, eu gostaria muito de fazer mais horas de espanhol, porque eu estou aqui na Tríplice Fronteira, o espanhol poderia me facilitar bastante a interação, além de o meu trabalho ser algo que contribua. Só que não tenho, eu tive que priorizar, porque no mesmo tempo, dentro do trabalho, estão chegando alguns profissionais e alguns clientes de fora do país e que falam inglês. Então eu tive que priorizar um pouco do inglês, um pouco do espanhol para conseguir atender a todos os aspectos. Eu tive que abrir mão de uma ou outra atividade. E isso, dentro da auto-organização, é um fato. Como que eu faço para me auto-organizar? Colocando aquilo que é a prioridade do momento e abrindo mão daquilo que não é o prioritário. Às vezes eu vou ter que abrir mão, e abrir mão nem sempre é tão gostoso, né? O Mauro contribuiu que exatamente é o excesso de atividade, também a ausência de tal planilha,
que impede. É exatamente isso. Eu vejo que quando eu acessei esse curso, eu fiz esse curso de autogestão, me facilitou bastante. A Apex, não sei se você sabe, Mauro, ela tem um trabalho que é um atendimento, é o serviço de apoio existencial. Que às vezes as pessoas que vêm aqui para Foz, é um serviço gratuito, podem passar pelos voluntários que atuam nessa atividade e discutir, olha, estou com dificuldades de fazer a minha planilha, e uma série de questões são elaboradas e a pessoa pode construir a sua planilha. O curso Autogestão Existencial ele facilita bastante nisso, mas você também pode receber esse apoio desse serviço chamado CAPEX, que é aqui na Apex. Quem quiser mais informações pode acessar o site da Apex ou me manda um e-mail que eu devolvo essa informação depois. Bom, o segundo item é o equilíbrio energético. Possível, que está aí na definição, possível através da técnica do estado vibracional. Proposto pela ciência Conscienciologia, a pergunta é, vem você alcançando diariamente o equilíbrio energético? Eu acho interessante este segundo item. A semana passada o professor Valdo trouxe essa contribuição ele trouxe para uma discussão dentro da tertúlia, onde ele solicitava aos tertulianos que ali estavam, e teletertulianos, que cada um contribuísse com formas para que realmente ele tivesse êxito nessa divulgação da instalação do estado vibracional. Ele fala que até hoje ele ainda foi incompetente em conscientizar as pessoas da importância do equilíbrio energético, da instalação do estado vibracional. E é muito sério mesmo. Não é fácil para mim também. O dia a dia, às vezes nós somos engolidos no dia a dia e acabamos descuidando da mobilização básica de energias, da instalação do estado vibracional e do equilíbrio energético. Este equilíbrio energético, se vocês implantarem aí, fizerem uma experiência de 15 dias, direto, trabalhando energia 20 vezes por dia, no mínimo, colocar isso como regra e colocar em prática essa atividade, vocês verão o resultado que dá. Eu consegui por um tempo manter esses 20 vezes por dia e vi muito resultado, e hoje eu tento buscar o máximo, chegar próximo a isso, a instalação do estado vibracional diário e colhendo os frutos desse equilíbrio energético. No trabalho mesmo, eu tenho percebido que cada vez mais que eu consigo ficar lúcido quanto ao equilíbrio energético, os insights, as informações, a percepção da autoconscientização multidimensional, ela é alavancada sobremaneira. Então, o equilíbrio energético ele dá um resultado muito bom. Temos aqui a Cris Flores de Goiânia perguntando: o curso Gestão Pessoal com a planilha é feita também no balanço existencial? Na verdade, não, Cris. Dentro do balanço existencial, eu vou até falar mais à frente, ele é um ótimo curso para fazer esse balanço. Ele faz o balanço passado e faz uma série de atividades que você pode fazer no futuro. Dentro do balanço, discute-se até sobre os temas que compõem a autogestão existencial, que é o curso que você está perguntando. Mas não tem tempo de aprofundar na planilha pessoal. Mas, como eu disse, dependendo da programação do balanço, você pode tentar marcar algum horário. Se você for, no próximo ano, fazer o balanço existencial, você pode tentar programar se naquele momento estiver os voluntários disponíveis, aí a agenda estiver disponível, você pode ser atendida pelo serviço de apoio existencial, que vão lhe esclarecer, de facilitar esse desenvolvimento da planilha. Bom, Neilza, para mim o EV é o ponto principal. Como se faz? Neilza, existe a técnica do estado vibracional que você pode encontrar no livro 700 Experimentos da Conscienciologia. Eu tenho dúvida, não sei, Rodolfo, se você saberia me falar, se no site da tertúlia a pessoa consegue acessar a técnica do estado vibracional. Mas se não, você consegue facilmente no livro 700 Experimentos. No próprio livro Homo Sapiens Reorganizados também tem a técnica, isso é fácil de você encontrar. Mas, basicamente, a técnica do estado vibracional, que é o ponto principal, sim, é a chave, porque você consegue manter o equilíbrio energético se você instala o estado vibracional, é a mobilização das suas energias
movimentando da cabeça até os pés e aumentando essa velocidade com que a energia é movimentada e até atingir um pico máximo dessa mobilização energética, onde o seu corpo, o seu holochakra, atinge uma movimentação, uma vibração, que é o estado vibracional. Para cada um, essa atividade, o estado vibracional, ele se configura de uma forma. Muitos percebem uma vibração, outros percebem outras sensações, outras percepções, mas fica fácil de você perceber quando você simplesmente mobilizou a energia ou quando você conseguiu mobilizar por um tempo até atingir o estado vibracional. Pegue, acesse este conteúdo dos 700 experimentos, que tem bem descrito lá qual que é a técnica do estado. O Mauro Francisco fala que o livro 700 experimentos está esgotado, não consegui adquiri-lo. Essa informação eu não tenho. Eu ouvi falar, Mauro, que eles estão aí para reeditar o livro 700 experimentos, mas dentro do livro Homo Sapiens Reorganizados você consegue esta informação. Facilmente você pode acessá-la. O Roberto Blanco está trazendo aqui que no site Complexes, na tertúlia EV, o professor também ensina a técnica do EV. Olha, tem então a informação aí do Roberto Blanco que traz, que tem no site Complexes, tem essa informação da tertúlia do EV. Ah, ótimo! Tem a tertúlia sobre o tema do estado vibracional, onde você pode acessar e baixar essa informação. A Márcia Garavello tem o verbete de estado vibracional no site das tertúlias. Então, facilmente você consegue acessar essa informação do estado vibracional. E no IPC também tem a técnica do EV. Olha, muito obrigado a todos aí contribuindo sobre o equilíbrio energético para a nossa participante aí que falou que teve a dúvida sobre o estado vibracional. Bom, se tudo bem até aqui, se alguém tiver dúvida destes dois itens, eu vou passando para o terceiro item, que é o estudo formal. Os diplomas obtidos durante a vida, já alcançou seus objetivos e planos quanto ao estudo? E aí, pessoal, a grande questão do estudo formal, ela começa desde a infância, onde a consciência ali é normalmente apoiada pelos pais, pelos avós, a se desenvolver no estudo formal, até aquelas consciências que não tiveram acesso, não fizeram uma faculdade, hoje estão ali, já passaram da adultidade e pensam em investir no estudo formal. Não temos uma definição básica, para alguns é ótimo que faça, é importantíssimo porque abre a cabeça, desenvolve outros temas. Posso exemplificar, inclusive, a minha sogra, há 2 anos, 3 anos atrás, ela entrou no curso de pedagogia e eu percebo que hoje ela tem reflexões, ela está diferente do que ela entrou nesse curso. Ela ampliou a visão, ela interagiu com novas pessoas, estudou novos temas e isso acaba abrindo cada vez mais a cabeça das pessoas. Então, estou dando o exemplo de uma consciência que já tinha passado dos 60 anos de idade e investiu em desenvolver e buscar uma educação formal. Para quem é jovem, é ótimo. Para quem está aí com a idade, está na adultidade, no início da adultidade, é fundamental o investimento na educação formal, porque abre a cabeça também. E só que, o que é importante a gente trabalhar, é que para algumas pessoas que já passaram ali da adultidade, pode ser perda de tempo o investimento numa graduação mais para o final de vida, entre aspas, né? Mais para quando a consciência já está madura, podendo se dedicar a outros projetos, ela investir 4 anos, 5 anos em uma faculdade. Isso tem que ser muito bem analisado, porque senão, ao invés de trazer benefícios para a consciência, acaba sendo um desvio e ela perde o tempo ali efetivo. É lógico que ela vai ganhar conhecimento, mas já não era mais a etapa, já havia passado aquele momento, aquela oportunidade. Então, este é o contexto do estudo formal, que é importantíssimo cada um fazer uma reflexão. Se não investiu, é prioritário para você desenvolver? É prioritário esse investimento no estudo formal para atingir os seus objetivos, a sua programação existencial? Se sim, tem que parar para pensar sobre isso. O quarto item é o autodidatismo. O autodidatismo, por definição, consegue, por definição não. Vem um questionamento. Consegue por si só ampliar seus conhecimentos sobre diversos temas
sem que tenha algum procedimento definido por outrem, ou seja, de forma autodidata, você consegue, sem precisar frequentar uma escola, sem precisar de alguém lhe cobrando, estudar, conhecer novos conteúdos, buscar, pesquisar autores sobre o tema e ampliar a sua quantidade, sua capacidade cognitiva dentro do autodidatismo. Cada vez mais, como eu disse logo no começo, o conteúdo da internet ele possibilita muito o autodidatismo. Atualmente, se você precisa de um conteúdo, eu já estou há um tempo pesquisando sobre Portugal e cada vez que eu faço uma busca dentro da internet, eu acesso muita informação. São muitos dados que estão disponíveis na internet que nós podemos realmente ampliar o nosso conhecimento de forma gratuita, simplesmente objetivando um desempenho, uma melhoria na nossa capacidade de conhecimentos. Então, este é o conceito e o ponto do autodidatismo. Quem pensa aí, quem tem frequentemente aprofundado na pesquisa da Conscienciologia, o autodidatismo ele é algo fundamental. Às vezes eu não utilizo o procedimento, mas eu posso cada vez mais me capacitar, assistir tertúlia, buscar o conteúdo, fazer a leitura de revistas especializadas em diversas áreas da Conscienciologia, nos temas que eu mais me interesso. Então, é este o ponto, um dos itens aí, dos indicadores que vocês podem buscar. O quinto item do aprofundamento aí é a temática da inversão existencial. Você vem atuando de forma a inverter o fluxo da vida humana desde jovem ou apenas vem repetindo o que é feito pela média da população, buscando ajudar aos outros após a aposentadoria? Então, a média da população o que faz? Nasceu, estudou, trabalhou, às vezes tem um filho, amplia o tempo do trabalho e depois da aposentadoria vai pensar em trabalho, em ajudar o outro a desenvolver o trabalho assistencial. Você, cada um dos que está nos assistindo, tem investido aí na inversão existencial, buscando desde cedo ou quanto antes inverter os padrões, entrar no contrafluxo, sair daquela robotização comum que todos entram, que é muito frequente que as pessoas entram, e realmente investir, inverter o seu processo evolutivo, fazer antes, se dedicar ao esclarecimento antes, conseguir levar direito, aprofundar, levar todas as áreas da vida ao mesmo tempo e não deixando nada para trás? Como que é isso para cada um de vocês que está nos assistindo? Dentro do contexto da inversão existencial, é legal pensar, e eu trouxe a consideração de levar direito, que é o que nós chamamos da eitologia. Outro dia estávamos aqui numa web conference, não sei quem de vocês assistiu, foi uma entrevista com o professor Pedro Fernandes e ele trouxe que ele é um estudioso aí da eitologia. Ele tem alguns conteúdos, ainda não é um livro, mas ele tem pesquisado bastante sobre a eitologia. E isso é interessante, cada um de vocês pensar como está levando direito, levando tudo ao mesmo tempo, não deixando nada para trás dentro das diversas áreas da vida. Seja trabalhar os seus traços de personalidade, seja trabalhar o estudo, desenvolvimento do seu estudo, o autodidatismo, seja o trabalho, seja as inter-relações, as pessoas, a sua família, os grupos evolutivos. Como está isso? Você está deixando algo para trás ou não? Então, levar direito e fazer antes, fazer mais rápido, tem muita relação aí com a inversão existencial. O sexto item, pessoal, até aqui tudo bem? Qualquer questão, por favor, contribuam, tragam para que a gente amplie aí a discussão, porque são todos indicadores, providências ou conquistas que vocês podem adquirir ou não, podem investir ou não. O que importa é cada um refletir se é prioritário ou não este item que nós estamos aprofundando. Então, o sexto indicador ou providência é a carreira profissional. Que vamos lá, pergunta: vem você obtendo uma sobrevivência digna por meio de sua profissão ou ainda não identificou por que investiu tantos anos de sua vida no estudo de determinada área? Ou investiu muito naquela determinada área? Como que é isso para cada um de vocês?
Vocês hoje façam um recorte, daqui para trás. Vocês conseguiram atingir o planejado? Estão felizes? E aí eu já faço um parênteses sobre a felicidade, mas estão felizes com o que vocês conseguiram alcançar até hoje dentro da carreira profissional? Ou são pessoas, consciências que se param para pensar e refletem, puxa, eu poderia ter feito outra coisa, ou já deveria ter mudado de função, de atividade. Será que esta reflexão sobre mudar de função ou atividade, ela não pode acontecer hoje? E hoje, vocês investirem nesta mudança, a carreira profissional ela não pode engessar a pessoa. É lógico que tudo que você fez até hoje é complicado você largar de mão, começar uma nova atividade, mas às vezes pode ser necessário. Às vezes, para o cumprimento da sua programação existencial, aquilo que você está fazendo hoje é uma automimese, é uma repetição que já é dispensável. Então, vale uma reflexão se não é a hora de você pegar aquele trabalho que hoje, que você investiu tantos anos da sua vida, mas que poderia ser diferente, e investir nesta nova atividade. Temos muitas pessoas aqui em Foz do Iguaçu que têm investido, estão mudando de área, que têm buscado novas frentes de trabalho, porque já viram que aquele modelo que estavam utilizando até então não era um modelo que pode desenvolver mais, que pode caminhar mais facilmente no processo evolutivo. Então, cada um tem que parar e refletir sobre o item da sua carreira pessoal. Dentro dessa carreira, saindo da carreira profissional, nós chegamos então ao item da casa própria. Veja bem, como é que alguém pode... Estamos falando de indicadores e providências para o alcance da programação existencial. Por que vem esse conteúdo da casa própria? A pergunta é, já conseguiu atingir o objetivo da casa própria, condição essencial para o assentamento físico de qualquer consciência? Quantos de vocês já parou para refletir que conseguir a casa própria é uma condição fundamental, essencial para o assentamento físico, para o seu assentamento físico? O professor Valdo tem um verbete, que é a radicação vitalícia, que pode ser acessado por vocês. É um conteúdo bem interessante para quem tem a enciclopédia ou tem o CD da enciclopédia, pode acessar esse conteúdo. Mas o grande ponto é o seguinte: o assentamento físico na nossa casa, ele é diferente do que uma casa alugada. Quando você tem o seu canto, você constrói o seu ambiente, embora em uma casa alugada você também consegue implantar o seu holopensene ali, mas quando a casa é sua, é diferente. Porque normalmente, aí eu vejo bem pelas pessoas que estão se radicando aqui em Foz do Iguaçu, vieram comprar terrenos, estão construindo as suas casas, a diferença que dá, principalmente, e aí muitos relatam isso, na TENEPS da pessoa. A facilidade, o professor Valdo, já escutei ele falando um pouco sobre isso, mas é muito mais fácil, e aí é uma inferência minha, você conseguir instalar a sua oficina extrafísica, a sua OFIEX, em um ambiente que é seu, que você já está assentado fisicamente, que ele foi construído para aquilo. Muitos daqui estão construindo casas com um espaço próprio para a tarefa energética pessoal, que é a TENEPS, e isso facilita muito a instalação da TENEPS, facilita muito o processo assistencial. Então, a casa própria, se não é prioridade, se nunca foi prioridade de alguns, vale a reflexão, vale pensar se realmente não é o momento de investir nisso, ter o seu ambiente, impor as suas energias ali, é algo que foi construído para aquilo, para o seu desenvolvimento evolutivo. Então, essa é uma questão. O 8º item, o Roberto Blanco está perguntando se eu poderia repetir o nome do verbete. Radicação vitalícia. Você pode pegar, ele tem um complemento, radicação vitalícia na Cognópolis, se não me engano. Isso eu posso pegar aqui, este conteúdo. Mas dentro disso, se você buscar lá radicação vitalícia, eu acho que tem esse complemento, radicação vitalícia da Cognópolis. Bom, Roberto, qualquer coisa, depois você pode me mandar um e-mail, eu te retorno com o nome exato do verbete aqui, ou eu consigo também, dentro de alguns minutos, lhe passar essa informação. Bom, deixa eu só iniciar aqui minha atividade. Pronto.
Bom, o próximo ponto é o carro pessoal. Veja um outro ponto, radicação vitalícia na Cognópolis, isso mesmo, né? Tinha faltado no primeiro momento a última palavra, mas é isso daí. Bom, o oitavo item aí dentro desse aprofundamento, eu nem preciso acessar aqui, então, dentro desses indicadores ou providências, conquistas básicas aí para o atingimento, facilitadores para o atingimento da programação existencial, é o carro pessoal. Então, uma pergunta: se isto é algo prioritário para que cumpra suas atividades e o percebe como um facilitador, já conseguiu adquiri-lo ou se mantém gastando tempo desnecessário com os deslocamentos diários? Então, é uma reflexão que cada um deve fazer. E eu expando um pouco essa reflexão, porque, primeiro, as pessoas, às vezes, e principalmente quem vive em grandes cidades, o carro pessoal, às vezes, ajuda e às vezes pode não ajudar. Porque tem muitas pessoas, vou utilizar o contexto de São Paulo, Rio de Janeiro, cidades de grande porte, que às vezes a pessoa nem precisa do carro, porque ela consegue via metrô, via o transporte, ela não precisa investir tempo, não precisa investir dinheiro no seu carro. No entanto, no contraponto, tem pessoas que ficam horas e horas dentro de um ônibus e não investiram ainda no seu carro pessoal e perdem tempo, perdem a oportunidade de agilizar o seu processo evolutivo dentro de um ônibus horas e horas por dia. Então, quem é o caso que está gastando tempo dentro desse contexto tem que parar e refletir. Embora, e aí uma outra reflexão, quando nós falamos do carro pessoal, às vezes as pessoas mantêm, e eu costumo falar que as pessoas dão até trabalho para os amparadores. Se é uma pessoa que viaja, utiliza muito carro, eu indico que a pessoa sempre mantenha o carro, e aí eu não acho um desperdício, que a pessoa sempre mantenha um carro atual, um carro novo, de preferência que ela consiga de 3 em 3 anos, de 4 em 4 anos, comprar um carro zero, porque você dá menos trabalho para os amparadores. Na época que eu morava no Espírito Santo, agora eu estou aqui em Foz, íamos, eu e minha duplista, íamos todo final de semana, de quinta a segunda, nós ficávamos no campus, que ficava 2 horas de uma outra casa que nós tínhamos na cidade, onde trabalhávamos de terça, quarta e quinta. Nós fazíamos essa atividade de 2 horas, esse translado de 2 horas, às vezes 10 horas da noite, às vezes logo de madrugada, ou às vezes durante o dia como um todo. E eu via o quanto era importante estar com um carro novo, ter um carro ali que eu sabia que não teria problema de madrugada, confiável. Isto para mim era não dar trabalho para o amparador, porque às vezes nós não investimos nisso, achamos que não é importante, mas em alguns casos a pessoa tem que refletir se não compensa ela manter um carro ali que não vá prioritariamente, óbvio que às vezes um carro novo também pode dar problema, mas é muito menos do que um carro que já está ali com muitos anos de vida. Então, é pensar mesmo no processo de dar trabalho, às vezes você tem que estar disposto mais para assistir do que ser um trabalho para o seu amparador e ele ficar assistindo ali você, porque você não está com a melhor ferramenta para esse deslocamento. O 9º item é o item da programação existencial propriamente dita. Então, é claro a pergunta, né? É claro para você o que é que veio fazer nesta vida? Já teve a sensação de ter algo a fazer? Sabe quais são as atividades que não poderá abrir mão para o cumprimento de seus propósitos de vida? Existe um verbete que nós utilizamos aqui muito na Apex e que o professor Valdo pôs sobre o tema da proexologia, que é o verbete chamado cláusula pétrea. Ele fala muito desse verbete sobre o tema que cada um de nós tem algumas cláusulas que são pétreas. Aquelas cláusulas que nós não poderemos deixar de atender. São itens fundamentais que nesta existência, se eu não consigo cumprir, eu não conseguirei ser um completista existencial. Então, cada um deveria refletir se já identificou quais são as suas cláusulas pétreas dentro da programação existencial. Porque a cláusula pétrea, o que é importantíssimo? Definindo quais são os temas principais, quais são as suas cláusulas, vai ficando mais fácil, porque para eu chegar e identificar as minhas cláusulas pétreas, eu tive que aprofundar,
tive que investir na autopesquisa, no autoconhecimento, até realmente eu identificar alguns temas. Nem todos eu tenho mapeado, mas facilitou bastante quando eu comecei a aprofundar, identificar, e aí tem um dos cursos, eu já volto aqui na pergunta, é um dos cursos que tem dentro da Apex também, a identificação das diretrizes da ProAccess. Quando eu comecei a identificar essas diretrizes, eu comecei a aprofundar neste tema, neste verbete, que são as cláusulas pétreas da programação existencial. Temos aqui uma pergunta da Márcia Ribeiro. A Márcia Ribeiro, lá do Rio, ela põe: para conseguir ter os veículos facilitadores da programação existencial, é necessário fazer a auto-organização financeira, o buffer. Exatamente, Márcia. Nós temos mais à frente ali, falando um pouco da independência financeira, mas fazer um planejamento, a auto-organização financeira, que tem a ver com o primeiro item, que nós falamos da auto-organização, é fundamental. Só consegue se organizar, ter os veículos necessários, ter os recursos necessários, ainda aqui no intrafísico nós precisamos de recursos financeiros para isso. Agora, eu costumo dizer o seguinte, Márcia, dificilmente, se nós temos uma programação existencial para cumprir, se eu tenho uma série de atividades que eu me comprometi lá no curso intermissivo, eu dificilmente me planejei ficar sem dinheiro, não ter a minha casa, não ter o meu carro, não ter dinheiro para viajar, não ter dinheiro para voluntariar. Dificilmente eu fiz esse plano. Bom, olha, na próxima vida eu vou passar uma dificuldade tremenda, eu não vou ter dinheiro para nada, vai ser o extremo da dificuldade. Eu acho difícil a gente ter feito um planejamento desse, se no contraponto nós temos que sair, dar palestras, viajar, itinerar, uma série de questões envolvidas. Então, para mim, isso faz parte lá do nosso planejamento. Nós, dentro lá do nosso curso intermissivo, fazendo a nossa programação desta vida aqui, eu, pelo menos, tenho certeza que eu não fiz um planejamento de não conseguir por conta do dinheiro. Para mim, a falta do dinheiro, ela é mais um indicador de que você não está no rumo certo. Porque se você estivesse no rumo certo ou fazendo as escolhas certas, esse dinheiro ele acaba vindo em decorrência das suas escolhas e da assertividade na sua programação existencial. Espero ter falado, mas nós vamos voltar nesse conteúdo do buffer quando chegarmos no 13º item, que é a independência financeira. O Mauro Francisco põe: para bem cumprir o item 9, é necessário ter retrocognição. É necessário ter retrocognição? É a pergunta. E quem não consegue isso por falta de desenvolvimento parapsíquico? Veja, Mauro, a retrocognição é uma das formas de identificar a programação existencial. Não é a única forma de identificar a programação. Dentro desse curso que eu comentei rapidamente, identificação das diretrizes, nós abordamos várias alternativas e formas para que seja identificada a programação existencial. E hoje, você identificando os seus talentos pessoais, o que você recebeu na vida, os aportes, como nós chamamos, e as suas necessidades grupocármicas, egocármicas e policármicas, você consegue definir e desenhar ali, identificar as diretrizes da sua programação existencial. Fica muito fácil, não vou exagerar, mas fica mais fácil você identificar a sua programação existencial sem necessariamente ter tido como você disse aqui, uma retrocognição. Então, eu posso ter uma retrocognição, eu posso ter uma entrevista com os amparadores, eu posso ter entrevista com o orientador evolutivo, mas tudo isso eu preciso sim de um desenvolvimento parapsíquico. Aí é mãos à obra. Mas aquilo tudo que nós já adquirimos na vida, os nossos talentos, aquilo que nos motiva hoje, ele já é uma pista muito assertiva do que nós temos como na nossa programação existencial. Então, tem alternativas inúmeras para essa identificação da programação. A Maria Aparecida fala: como ou por onde posso começar minha autopesquisa? Maria Aparecida, tem boa sua pergunta. Eu indicaria aquele item que nós falamos logo no começo. A primeira autopesquisa que você a primeira estratégia para você começar a trabalhar a autopesquisa é trabalhando a sua mobilização energética.
Quando você começar a pesquisa dos seus veículos, aí, do seu holossoma, trabalha com as energias, você já vai começar um processo de autopesquisa muito rico, porque a mobilização energética, a instalação do estado vibracional vai lhe possibilitar compreender quem é você, não influenciada pelo extrafísico, quais as consciências extrafísicas que lhe acompanham. Então, é uma ferramenta que, para mim, é básica, e como nós falamos no começo, para a identificação, para a autopesquisa, para o autoconhecimento. E daí, pela frente, tem inúmeras ferramentas, você pode acessar via Conscienciologia. Tem um livro que ele é bem inicial ali para quem está começando a tomar pé do conteúdo da Conscienciologia, que é o livro Nossa Evolução. Ele é um bom livro para você começar, tem inúmeros parâmetros ali para você desenvolver o seu processo de autopesquisa e ter uma linha por onde começar. Tem também o livro O que é a Conscienciologia, que também aborda, expande um pouco mais essa questão da autopesquisa. Mas você pode acessar essas informações aí ou acessando via IPC, eu não sei de onde, Maria Aparecida, não sei de onde você é, mas existe, você pode pesquisar na internet onde que tem unidades do IPC. Se você vindo a Foz, você pode ter um banho de loja, como o professor Valdo fala sobre autopesquisa, fala bastante para as pessoas, né? Vem a Foz que a gente dá um banho de loja. Você querendo vir a Foz, nós apresentamos as instituições, você pode entender um pouco mais o que é essa tal de autopesquisa e até fazer alguns laboratórios de autopesquisa que nós temos aqui no CAEC ou nos diversos campi instalados pelo Brasil e fora do Brasil também, que expande essa questão da autopesquisa. A Maria Aparecida de Uberlândia. Por favor, Maria Aparecida, acesse o site do IPC, o Rodolfo coloca aí na tela o site dele. Você pode buscar, se não me engano, eu não sei se em Uberlândia tem uma unidade do IPC, mas certamente em Uberaba você deve acessar as informações do IPC e questionar como que você pode aprofundar na autopesquisa. Mas a técnica do estado vibracional, ela é um ótimo início para a sua autopesquisa. Bom, partindo para o 10º item, que nós já chegamos aqui, passando da programação existencial, espero ter respondido as perguntas aí anteriores. Se alguém ainda tiver questionamentos, por favor, traga. Nós chegamos no 10º item, que é a reciclagem existencial. E aí vai mais uma pergunta. Vem você reperspectivando sua vida a fim de mudar para melhor ou adotar um novo conjunto de valores para o seu dia a dia? Eu não me lembro aqui, não me recordo quem é que fez essa pergunta lá no início, mas eu desvinculei ter feito um curso intermissivo e melhorar o seu desempenho nesta vida intrafísica. Então, o item reciclagem existencial, ele é um item que vai ao encontro daquela pergunta que foi feita por alguém aqui que anteriormente. Trouxe essa contribuição eu trago essa contribuição no sentido de, a qualquer momento, eu posso, pela minha vontade, e aí é a vontade realmente de pôr em prática, eu posso mudar, adotar novos conjuntos de valores, um novo conjunto de valores, e reperspectivar o meu dia a dia. É muito comum, nas mulheres fica muito mais perceptível isso, quando a mulher realmente toma uma decisão, vou mudar de vida, ela começa pelos fatores externos, começa a mudar a cor do cabelo, começa a se modificar, pelo menos a parte externa, para mostrar um movimento já inicial. Isso eu acho muito interessante, mas deve vir acompanhada de um movimento de reciclagem de valores, do conjunto de valores, mudar, reperspectivar a sua existência, a forma como ela se desenvolve no dia a dia. Então, é válido o externo, mas é fundamental que você trabalhe seus traços, pensar em levantamento dos seus traços de personalidade, sejam eles os traços força, os trafores, como nós falamos, sejam os traços fracos, os fardos, né? Traços fardos, os trafares, é aquilo que já é difícil carregar. Imagina algumas posturas que eu costumo brincar que a gente já chega no momento de autonojo. Aí eu não quero mais ter essa postura, mas ainda assim eu acabo caindo nela. Como um exemplo, assim, aquelas pessoas que se estressam muito fácil, que têm uma irritabilidade muito latente. Então, qualquer coisa, ela
sai de 0 a 100 em 1 segundo e acaba aborrecendo ou falando de uma forma não tão legal com as pessoas que o envolvem. Mas aquilo já é perceptível para ela, ela acha que não está legal daquela forma, não conseguiu fazer esse movimento. Eu costumo dizer que é fardo, porque aquilo já está pesado de carregar, não dá mais. Então, ou eu abro mão daquilo, ou eu mudo a minha postura, ou sempre eu vou ficar com aquela questão latente, nunca resolvo e não consigo trabalhar nesse traço, reciclar a minha existência, os meus valores, a minha atuação diária. Então, para vocês, vamos refletir, a reciclagem existencial é uma prioridade? Dentre os 16 itens, será que isso ainda não foi feito por vocês? Seria uma prioridade implantar? Vai aí a pergunta. O 11º item, que é a reciclagem intraconsciencial, que aí tem muita relação com a reciclagem existencial, eu já comecei a falar um pouco dela, que é quando nós tratamos do item, né, que tem conseguido efetuar modificações em seu caráter, criando novas sinapses e buscando novas ideias, capazes de facilitar a execução do seu projeto de vida. Então, lá nós falamos de um conjunto de valores, aqui nós falamos da modificação do caráter, novas ideias que facilitem a execução do seu projeto de vida. Ela vai um pouco mais interna, intraconsciencial, ela vai no âmago da consciência, pensando aquilo que eu tenho que fazer, qual é o meu projeto de vida, como que eu consigo desenvolver esse projeto de vida, atingir, mudando o meu caráter, refletindo de formas diferentes, mudando até, reconfigurando as nossas sinapses, as nossas formas de pensamento. Então, nós temos que trabalhar nessas conexões, né, as sinapses nas conexões, para reperspectivar essas conexões. E isso não é de um dia para o outro, é pensando diferente, atuando diferente, mostrando para o extrafísico que nós podemos atuar de forma diferente. Bom, o 12º item é a dupla evolutiva, ainda dentro dos indicadores providências ou conquistas, é o quanto que eu estou investindo na dupla evolutiva. E aí vai a pergunta, mantém relacionamento a dois com base profunda na fraternidade mútua, olha a palavra que é importante, a fraternidade mútua, possibilitando o seu crescimento além do parceiro com o qual vive diariamente? Quem já está predisposto, quem está realmente construindo, objetivando a construção, utilizando a técnica da dupla evolutiva para construir um relacionamento a dois, com base profundamente nessa fraternidade, a mútua, no crescimento dos dois, abrindo mão de algumas posturas que às vezes sozinho você tinha, mas que em uma relação em parceria você não pode ter mais aquela postura. Quem é que está afim, quem está investindo nisso? Então é fundamental cada um parar e pensar sobre esse aspecto. Se já investiu, está tirando o melhor proveito dessa construção da dupla evolutiva? Ou está achando que tem uma dupla evolutiva e na verdade tem um relacionamento básico a dois que não deixa de ser, não é nada distante de um casal convencional. Então, a construção da dupla, ela tem algumas bases, existe um livro, Manual da Dupla Evolutiva, que cada um de vocês pode adquirir esse manual e aprofundar, olha, o que é que envolve a construção de uma dupla evolutiva, e suar a camisa, o relacionamento, a vivência a dois. Ela é muito boa para quem realmente quer aprofundar. Tem as dificuldades, sim, não é um mar de rosas a todo momento, mas o crescimento mútuo, quando é o mote principal, ele é fundamental e acontece. Eu vivencio muito a construção dessa dupla evolutiva. A Márcia ali, a Cristina Ribeiro está falando que tem coisas muito boas, eu também acho. Mas eu acho importantíssimo que construir a dupla é um resultado muito bom para a consciência, e para mim é uma das formas muito interessantes de caminhar ali na escala evolutiva. A Márcia Ribeiro fala que concorda com a Cris que existem coisas boas na construção. Tem muito boas, tudo que envolve a construção da dupla evolutiva para mim é muito bom, Márcia, também acho isso. Bom, 13º item é a independência financeira. Já atingiu a sua independência financeira? Tem projetos para isso?
ou ao menos já se mantém autossuficiente financeiramente? Então, às vezes vocês não conseguiram, cada um de nós não conseguiu ainda atingir, ou não conseguia ainda atingir a independência financeira. Quer dizer, não precisar mais trabalhar, já ter os recursos necessários para não precisar mais trabalhar para desenvolver as atividades que forem de seu interesse e, obviamente, alinhadas com a sua programação existencial. Então, quem não atingiu está fazendo o que para atingir esse objetivo, a independência financeira? Tem buscado o desenvolvimento pessoal, tem procurado alternativas para que essa independência financeira seja atingida e em quanto tempo? Atualmente, e aí a segunda pergunta, já se mantém autossuficiente financeiramente? Você em qualquer momento já está autossuficiente, conseguindo pagar pelo menos as suas contas, conseguindo caminhar para ficar liberado, não tendo ninguém que lhe manter, ninguém que manter as suas necessidades básicas? Então isso tudo é algo que deve ser refletido se é uma prioridade, se é um indicador, uma providência ou uma conquista que você acha como prioritário para o processo evolutivo, para o atingimento da sua programação existencial. O 14º item é a autogestão existencial, que foi aquele tema que eu abordei com vocês no começo, é um dos cursos da Conscienciologia, da Apex, aqui da instituição onde eu faço parte hoje. E a pergunta é, vem você coordenando seus recursos pessoais, sejam eles seus talentos, interesses, motivações, tempo, dinheiro, relacionamentos, dentre outros, visando o cumprimento do seu projeto de vida? Então, quem de vocês consegue utilizar, se autogerir a sua existência de uma forma, trazendo os melhores resultados, gerindo todos esses itens que eu falei aqui, visando o cumprimento do projeto de vida? Essa é uma pergunta que eu faço a vocês e é interessante que cada um busque mais alternativas para o cumprimento da programação existencial e existem ferramentas para isso, como é o item da autogestão existencial. Tem alguns objetivos, tem alguns princípios da autogestão e tem as funções do autogestor existencial que você pode aprofundar neste tema. Temos aqui uma pergunta, MS Cotrim, do Rio de Janeiro, parece que também não seria Exis, os amparadores me deram outra para o Exis. Eu não entendi essa sua colocação, MS Cotrim. Se você puder novamente fazer a consideração, não está muito claro aqui o que você quis dizer. Os amparadores me deram outra para o Exis. Eu questiono um pouco se for só por essa parte aí da sua consideração, porque normalmente uma programação existencial ela é feita em parceria. Não, é lógico que tem algumas exceções, mas na maioria dos casos nós sentamos e tomamos algumas decisões sobre nossa programação existencial. Pensar que os amparadores que colocaram a gente, e às vezes a gente até pensa que nos colocaram numa enrascada, eu acho que não é bem por aí. Não sei se é dessa forma como você está colocando, mas qualquer coisa contribua aí, traga novamente a sua consideração. O 15º item, bom, autogestão existencial, acho que ficou claro, é tudo que envolve planejar, auto-organizar, autodirigir, controlar a sua existência, pensar na automanutenção, como que você trabalha toda essa manutenção e realmente implantar isso tudo, fazer com que os seus objetivos, com que você realmente seja eficaz no cumprimento do seu projeto de vida, da sua programação existencial. Tem uma consideração da Cristina, a importância da agenda pessoal. Sim, muito bom, Cristina, essa sua consideração. Dentro do curso Autogestão Existencial, também nós falamos, e aí eu disse isso também no começo, sobre a agenda pessoal. Eu vivenciei aí, já estou há um tempo, que eu desenvolvi a minha agenda pessoal. Não é fácil você fazer essa atividade. Lá no começo, se não me engano, foi o Mauro que fez uma consideração sobre isso, mas colocar as atividades de uma semana, distribuído, o que eu vou fazer, o que eu vou priorizar, é peça-chave para a autogestão existencial. E, sinceramente, realmente desassedia o processo dia a dia, quando você coloca horários, coloca as atividades naqueles horários onde você pode cumprir.
E não é cumprir toda a sua semana sem deixar espaço para momentos livres, onde você deve refletir, onde você pode pensar sobre diversas temáticas. Então, cada um tem sim que investir, pegar uma planilha aí do Excel, colocar as suas atividades e olhar o que é prioritário, o que eu devo fazer para não ficar com excesso de atividades, sendo que eu não consigo gerir a minha existência e atingir os objetivos se não tiver um controle e um acompanhamento. Tivemos mais uma consideração aqui de que todas essas opções, como priorizar, que tipo de método usar. Tá bom, eu já vou chegar nessa consideração, estou passando aqui, chegando no 16ª consideração, eu já volto e já respondo essa pergunta aqui. Ter lazer, tempo para a dupla, exatamente, Cristina. Dentro da autogestão, dentro do desenvolvimento da sua agenda, você tem sim que ter tempo para lazer, tem que ter tempo para a dupla, para os momentos de investimento na construção da dupla evolutiva. Tudo isso deve envolver aí a autogestão existencial. 15º item, chegando já ao fim dos indicadores, nós temos aí o pesquisador independente. Pesquisa diariamente os acontecimentos e ocorrências em seu entorno, buscando tomar nota dos fatos e episódios aos moldes de um relato autobiográfico. É interessante essa postura de pesquisador independente, que todo dia, todo momento é um laboratório consciencial. Quando eu vou pegar o ônibus, quando eu vou para o trabalho, quando eu estou interagindo com o meu colega evolutivo, quando eu estou com a minha parceira evolutiva, isso tudo é um laboratório. Eu sou um pesquisador, eu analiso o meu dia a dia, eu faço algo que para mim não é fácil, tomar nota dessas vivências. Fala-se muito dentro da Conscienciologia, não é fácil para mim, mas eu sei da importância disso. Estou tentando trabalhar, andando com um bloco para anotar, que as vivências diárias, elas nos dão pistas também para o desempenho, para quanto eu estou vivenciando o contexto multidimensional. Então, a tomar nota, anotar aquilo que foi vivenciado, nós podemos considerar como as peças de um grande quebra-cabeça que vão se montando e eu vou entendendo o contexto maior onde eu estou. Então, ser um pesquisador independente, diário, constante, tomando nota, faz parte desse relato autobiográfico, aos moldes de um relato autobiográfico. Eu vou construindo, no decorrer do tempo, uma série de questões que eu vou tendo aprendizado, desenvolvimento, e isso faz parte da minha autobiografia, da minha holobiografia, por que não pensar em identificar tudo que eu já fiz até hoje, até esta existência. E por último item aqui, antes de trazer uma discussão, para a gente já caminhar para o final, nós temos o item, que é o 16º item, que é o completismo existencial. Então, fácil, né? Caminhamos por 16 itens e fechamos aqui com o completismo existencial. Trazendo a consideração, tem você conseguido cumprir ao máximo as ações que julga prioritárias, visando atender os seus objetivos e propósitos de vida, os quais têm certeza sobre a necessidade de cumpri-los? Então, você tem se desenvolvido, tem buscado atingir para que realmente consiga atingir o completismo existencial, completar aquilo tudo que você planejou? E aí volta naquela consideração que eu fiz no início, dentro de uma das leis nacionais da programação existencial está o contexto que fizemos um planejamento com certa folga. Então, é possível sim conseguir completar aquilo que foi planejado. Cabe que a gente faça as escolhas, priorize estes itens, alguns desses itens ou todos os itens, para que realmente possamos chegar no cumprimento da nossa programação existencial. A Rosana fez uma pergunta aqui. No caso da dupla evolutiva, já li o livro e ainda tenho uma dúvida. Se a pessoa reencontrar uma consim que já foi dupla em outra série X e a pessoa estar com outra, como trabalhar esta questão? Veja bem, Rosana, nós discutimos bastante esse contexto dentro da Conscienciologia e a grande questão é o seguinte: provavelmente nós não temos apenas uma consciência que seria a consciência para construir uma dupla evolutiva. Nós, no decorrer dessas vidas todas, provavelmente nós tivemos relações com inúmeras consciências. Pode ser que aquela consciência que você encontrou hoje, que está com outra pessoa, pode ter sido uma relação do passado, mas não é a única opção para a construção de uma dupla evolutiva.
Porque temos um colega que ele fala que, normalmente, quando a pessoa se abre realmente para construir uma dupla evolutiva, os amparadores podem pegar um leque de opções onde aquela opção, a opção mais adequada para o momento, vai surgir. E aí, às vezes, não é a consciência que eu acho que eu gostaria que fosse. É uma consciência que realmente trará aspectos, características que eu consiga desenvolver e que eu consiga ajudá-la a desenvolver. É o maxi-fraternismo mútuo que deve ser buscado. Mas não necessariamente não bloqueie as opções de uma dupla evolutiva achando que você encontrou a pessoa que deveria ser a sua dupla e ela está com alguém. Às vezes, se ela está com alguém é porque nesta existência não era para você construir uma dupla evolutiva com esta consciência. Toque o barco, escolha realmente fazer esse trabalho, a construção da dupla evolutiva, que é muito rico, e aí sim surgirão as oportunidades para você trabalhar, para você se desenvolver e construir essa dupla evolutiva. Espero ter respondido, se não, faça uma nova pergunta. Bom, dentro aí do completismo, então, é como eu completo a minha programação, aquilo que eu fiz de planejamento lá no curso intermissivo e que eu venho aqui para cumprir. Trouxe aqui 5 itens para que se reflita e que eles são algumas questões que impactam dentro do contexto do cumprimento da programação existencial e dentro do contexto da escolha destas prioridades, de quais prioridades vocês desejam cumprir. Antes de entrar nesses itens, então eu vou voltar na pergunta aqui. A pessoa lá do Rio de Janeiro fala: na série X anterior fui uma enclausurada, portanto nessa não tenho o chamado amparador. Se for isso que você está falando, não dá para a gente falar que você não tem o chamado amparador. Provavelmente, o que define quais são as companhias extrafísicas que nos acompanham hoje, é o nível de pensamentos, sentimentos e energia que nós temos atualmente. Nós podemos migrar constantemente e desenvolver e adquirir mais amparadores ou mais assediadores na nossa psicosfera, no nosso entorno. O que envolve, o que define isso, MS Cotrim, é o contexto de como está a minha pensenidade. Que tipo de padrão pensênico, de pensamentos, de sentimentos eu tenho durante o dia? São pensamentos mais assistenciais, mais fraternos, de ajuda ao próximo? Provavelmente eu terei no meu entorno consciências amparadoras, independente daquilo que eu fiz na vida anterior. Pode ser esta o grande momento, a grande oportunidade para eu trabalhar aquilo que eu fui em uma vida anterior. Afinal, quando eu faço o meu planejamento de vida na minha próxima existência, a minha programação existencial, é a fase onde eu realmente pego e vou implantar e vou trabalhar os traços que eu trago na minha holobiografia. Então é o momento exato para desenvolver o trabalho e não necessariamente aquilo que eu fui na vida anterior, então não sou merecedora de amparo nesta vida. Isto não é dessa forma que funciona. A Cristina Ribeiro fala sobre a questão da assistência também. O amparador não está ao nosso dispor se não fazemos por merecer. Certamente, bem colocada a sua consideração, Cristina. Se eu não tenho uma pensenidade sadia, se eu não faço por merecer, realmente eu não terei um amparo me acompanhando. MS Cotrim colocou que pelo menos por intenção tenho certeza que os tenho. Então é por aí. Se você realmente, a intencionalidade é essa, é assistencial, provavelmente você será acompanhado por amparadores, porque eles estão ali dispostos. Se você quer ajudar, eles estarão disponíveis o máximo possível. Bom, dos itens a refletir, para a gente já caminhar aqui para uma pergunta final, vocês devem refletir. Se vocês estão acompanhando o paradeiro da evolução de vocês, se esse paradeiro está solto, se vocês estão no deixa a vida me levar, ou se vocês estão realmente com o leme ali da evolução, seguindo, trilhando, autodirigindo a evolução de vocês. Esse é o primeiro item. O segundo, os mataburros da vida moderna, o excesso de informações, a era da fartura, como nós falamos anteriormente, isso daí está lhe engolindo ou você está realmente sabendo tirar proveitos dessa fartura? É um segundo item para se pensar antes de definir quais itens vocês vão utilizar na sua programação, vão escolher para priorizar
o seu processo evolutivo. O rolo compressor das inutilidades diárias. Vem você caindo nesse rolo compressor no dia a dia, no excesso de atividades, e aí você não tem tempo para fazer o restante? É uma outra questão. A síndrome da despriorização. Falta prioridade, falta elencar aquilo que é importante para você. Como que você tem trabalhado com isso? Tem realmente elencado, escolhido, optado por alguma coisa ou não? E o último item aqui deste slide é a síndrome da dispersão, que é uma síndrome que muitas pessoas hoje têm caído, têm se dispersado por conta daquele item ali dos matabulos da vida moderna, do excesso, da era da fartura. Muitas pessoas acabam dispersando e não fazendo aquilo que é o prioritário, aquilo que é o objetivo principal. É muita informação, são muitas atividades que eu posso optar, e aí eu acabo escolhendo, e algumas vezes escolhendo errado, ou não focando naquilo que eu preciso fazer. Por fim, a questão que nós trazemos aqui, deixa eu passar um pouco aqui, que é a questão: visto que o mapeamento é efetuado pela própria consciência, buscando elencar, planificar e monitorar, podem auxiliar o alcance das questões prioritárias ao cumprimento da PROEXIS, da Programação Existencial, vale a seguinte questão: quais dos 16 indicadores, autoprovidências ou autoconquistas, listados anteriormente, já foram conquistados por você? Ou, caso contrário, existe algum planejamento para alcançá-los? Quais desses indicadores, e aí tem a ver com aquela pergunta que foi feita anteriormente, como que eu posso fazer? Primeira coisa pegue esses 16 indicadores e comece a elencar o que eu já estou correndo atrás, o que eu já alcancei, o que eu preciso correr atrás prioritariamente para alcançar estes itens. Eu vou priorizar os 16 nesse momento? Eu vou priorizar 10? Eu vou realmente priorizar estes itens? Aí começa a fazer parte de, se eu priorizo isso, o processo evolutivo vai começar em um movimento. Afinal, estamos chamando aí, eu chamei de essa palestra de planificação pessoal, mas para o atingimento daquilo que foi planejado na nossa programação existencial. Então, a primeira reflexão é essa: quanto que eu estou, quais os indicadores que eu já adquiri e que eu preciso desenvolver para alcançar aquilo que eu planejei, os meus objetivos iniciais. E, por fim, aqui eu trago para vocês algumas referências. Estamos aqui no horário, estamos falando de planificação pessoal, de planejamento, estamos chegando aí bem em cima do horário, e trago as duas referências que eu falei no começo, que são os verbetes planilha evolutiva e alto desempenho proexológico. Podemos incluir aqui, que foi tema da nossa discussão, a retificação vitalícia da Cognópolis e o verbete do estado vibracional, que pode contribuir bastante. A Cristina Ribeiro falou que priorização não é sinônimo de sofrimento. Muito bem, Cristina. Não é mesmo. Nós temos uma colega que ela fala, e eu acho muito interessante, que estar bem é uma questão de escolha. Priorização, escolher o processo evolutivo não pode ser sinônimo de sofrimento. Tem que ser algo positivo. Cada vez mais a gente tem que atingir uma felicidade íntima realmente por estar fazendo aquilo que nós planejamos. Então, de forma alguma, priorizar, ter uma planilha é algo que vai lhe amarrar. E sim, é algo que vai focar, ter um fluxo positivo para o alcance, para o atingimento dos objetivos. Então, agradeço aí a presença de quem está assistindo, agradeço as contribuições que foram dadas. É muito bom ter um momento para trocar ideias, algumas considerações. Espero que todos tenham enriquecido o seu conhecimento com essa troca. Se tiverem dúvidas, eu tenho aqui no próximo slide o meu e-mail. Vocês podem enviar um e-mail sobre o contexto, sobre este tema, que é caio.pou@hotmail.com. Qualquer questão pode mandar e eu vou passar a palavra, que são os comerciais, para o Rodolfo aqui da PEX, que tem algumas considerações. Obrigado a todos e até a próxima.